Para identificar ligações irregulares, quando a rede pluvial está diretamente ligada na rede de esgoto, causa de muitos extravasamentos, a Mirante utiliza testes de fumaça, uma técnica simples que não oferece nenhum risco à saúde humana ou de animais. Técnicos inserem uma máquina geradora de fumaça na rede de esgoto e, se houver alguma ligação irregular, a fumaça aparecerá em pontos inesperados, como ralos, calhas, caixas de inspeção e galerias de águas pluviais. É a Mirante, trabalhando por você. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto. Bom dia, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos de volta com mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho. Hoje um horário especial, porque nossa convidada é uma convidada especial. Hoje estou recebendo aqui na TV Metropolitana Michele Reis, superintendente regional do INSS no estado de São Paulo. Bom dia, Michele. Bom dia, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e poder falar para os seus telespectadores. E você pode acompanhar no @TV Metropolitana Piracicaba, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. É só você clicar lá que você pode nos acompanhar. E hoje a Michele vai estar solucionando, tirando algumas dúvidas sobre a questão do INSS. E aí, para começar, Michele, eu gostaria de saber sobre a questão do mutirão de atendimento. Queria que você explanasse um pouquinho sobre essa questão dos mutirões do INSS pelo Brasil. Então, é muito bom poder falar um pouco desse projeto, porque assim, é um filho que eu falo, né? Quando eu assumi a superintendência do INSS em São Paulo no ano passado, outubro do ano passado, a gente sentiu uma necessidade muito grande de estar mais próximo do segurado, né? De poder responder às dúvidas, de poder orientá-lo da melhor forma possível e de afastar o atravessador, né? Aquele que quer tirar o pior, né? Tirar dinheiro das pessoas e, principalmente, né? Obter vantagens desse segurado. Então, como que a gente faria isso, desenvolveria isso? Indo até ele. E qual seria a melhor maneira? A gente criar projetos voltados ao segurado, pensando na melhor forma da gente poder chegar nele, seria indo até ele. Nisso, a gente vem também, dentro do governo federal, com o pensamento, desde que o governo Lula assumiu, que é o atendimento humanizado e o atendimento especializado e mais objetivo possível. E foi bem nesse início que a gente pensou, a minha equipe, eu tenho uma coordenação de atendimento, comunicação, logística, diretoria de benefício, pensando como agregar e levar o INSS às pessoas. Então, a gente teve o intuito de trazer o INSS itinerante, INSS em ação. Daí foram surgindo outros projetos e teriam que ser específicos para públicos específicos. No primeiro momento, nós pensamos em resolver o problema das perícias, né? A gente pensou nos benefícios assistenciais, o famoso LOAS, né? Uhum. Pensamos também nos benefícios que estavam aguardando perícia médica, tanto o auxílio acidente quanto o auxílio por incapacidade temporária, para a gente poder adiantar essa perícia. Se essa perícia está aqui daqui 2 meses, por que não fazermos mutirões de atendimento da perícia médica e do serviço social e antecipar essas datas? Porque a gente sabe também da dificuldade que a pessoa, às vezes, enferma, tem de ir à agência no dia de semana, no horário, por exemplo, igual aqui em Piracicaba, que o horário de atendimento é de 7 às 13 horas da tarde. Então, vamos fazer um mutirão de final de semana? Vamos. E com quem que a gente contou? Com os servidores, que não estão recebendo nada. Os servidores foram porque amam a casa, amam o que fazem, gostam de servir as pessoas. E nós tivemos e foi assim, muitas pessoas aderiram ao nosso projeto. Eu tenho que falar até principalmente na região de Piracicaba. Inclusive, esse final de semana tem também
Onde vai ser? Vai ser na agência de Piracicaba. E não só, a gente vai fazer em toda a região. Vai fazer em Limeira, Rio Claro, Araras, todas as agências do INSS aqui da nossa região. Mutirões de perícia, serviço social, atendimento especializado, vai ter servidores. Eu queria uma simulação de aposentadoria. Vai ter lá o servidor para atendê-lo. Esse final de semana, a gente está com uma previsão de fazer em torno de 1.100, 1.200 perícias médicas. E é bastante, na região toda. E agiliza, né? Agiliza. O cara, vamos supor, a pessoa está agendada para agora, sei lá, junho. Ela vai fazer agora no final de semana. A gente está trazendo para que a agenda fique curta, a data fique o mais próximo possível, porque aí a gente analisa o benefício, já concede e já sai com a data do pagamento. Que interessante. Isso. E agiliza, e acelera todas as outras etapas, né? Justo. A análise do administrativo, a análise para início do pagamento. Uma pessoa que, às vezes, está com benefício suspenso por falta, às vezes, da biometria, e ela acabou de fazer a biometria, e ela precisa de passar pela perícia, a gente já faz tudo ali e já cumpriu a exigência. Que interessante. É. Tem um projeto também do INSS, que é o Projeto INSS em Ação. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, na verdade, nós, além de a gente antecipar, fazer essa antecipação de perícia e de serviço social, através dos nossos servidores da PMF, né, da Perícia Médica Federal, que tem nos ajudado muito, os servidores do administrativo, o serviço social, nós pensamos também, além da gente atender na agência, porque aí a gente está fazendo antecipação dessas perícias e da agenda, a gente ir até o cidadão. E aí que nós estamos fazendo parcerias com as prefeituras de todo o estado de São Paulo, tá? Não só a região aqui de Piracicaba e os outros municípios, para que eles trabalhem junto com a gente. A prefeitura poderia, por exemplo, a gente sabe que muitos motoristas de táxi, para poderem rodar na cidade, eles precisam ter uma autorização e registro da prefeitura. E, ao mesmo tempo, ele tem que estar com cadastro dentro do CNIS, né, que é o nosso sistema previdenciário, com lá a categoria exata que ele está trabalhando, no caso, motorista. E aí a gente faz a regularização desse cadastro, a gente vai na prefeitura, vai no sindicato, a gente vai nas associações, a gente monta o mutirão, a gente leva os servidores e lá a gente já faz a análise desse cidadão, já encaminha uma guia para ele poder regularizar, se precisar fazer o pagamento, e já cadastra e coloca lá a atividade dele conforme a categoria que ele se encontra. E nisso a gente regulariza, ele consegue trabalhar, ele está arrecadando, a Previdência Social está arrecadando e a Prefeitura também ganha, porque também está regularizado e é mais profissionais, mais gente trabalhando. E parece que em Paraisópolis vai ter atendimento no dia 23 e 24 de março, Isso. no final. Lá em Paraisópolis já é um outro movimento, porque como a gente tem um público mais vulnerável, vamos dizer assim, né, nessas comunidades, tanto em Heliópolis, que nós fizemos, e Paraisópolis, a gente tem feito atendimento de todo tipo. A gente é como se fosse assim, o INSS foi para a associação de bairro. E na agência mesmo, né? Não. Daí não, é no bairro. A gente vai para a comunidade. É o itinerante mesmo. Itinerante. A gente chega na comunidade, geralmente a gente faz uma interlocução com as associações de bairro. As associações reservam salas para a gente poder fazer esse atendimento, porque chega muita gente. Eles divulgam na rádio local da comunidade. Inúmeras dúvidas, né? Inúmeras dúvidas. A gente atende desde auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria. Bolsa Família. Nossa, tudo. Eles querem saber até o CAD único. Então, ali é o momento dele tirar toda a informação, toda a dúvida e também de ter seu requerimento analisado, porque a gente leva também a perícia médica conectada e leva o serviço social conectado, ou presencial, quando a gente tem disponibilidade de trazer, que é uma nova ferramenta que a gente tem utilizado nos mutirões e no INSS itinerante. E, além disso, o INSS está com um projeto que é o Inclusão INSS. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, eu vou falar para você, assim, foi sensacional, uma iniciativa da Direção Central de Brasília, do INSS, do Ministério da Previdência, porque trouxe isso para o Brasil inteiro. Quando eu estou falando do INSS Inclusão, eu não estou falando de Piracicaba, não estou falando do Estado de São Paulo. E isso está sendo expandido para o Brasil inteiro.
O que seria isso? A gente sabe que as crianças e adolescentes neurodivergentes, né, eles têm uma dificuldade muito grande de ir à agência do INSS, tanto porque não é um local lúdico, né, tem barulho, tem muitas pessoas. E como que a gente atenderia essas pessoas neurodivergentes? Como que a gente poderia ter um trabalho efetivo? E eu, como mãe de autista, me coloco no lugar dessas mães, porque a maioria não consegue, muitas das vezes, levá-los à agência do INSS. Pode ter uma crise, a gente já teve casos de autistas saírem correndo da agência, quase que entra na frente de um carro. Então, assim, não é algo simples, a gente precisa de ter todo um cuidado. Por isso, nós, com essa ideia do INSS Inclusão, nós fizemos parcerias junto à prefeitura também, com os CRAS das prefeituras, falando o seguinte: olha, vocês têm todos os dados das crianças hoje laudadas, que já têm o diagnóstico de TEA ou de outros tipos de transtorno neurodivergente, e nós temos aqui vários requerimentos de pessoas solicitando o benefício assistencial voltado para a pessoa com deficiência. Então, por que não? Vamos trabalhar juntos, né, para a gente conseguir atingir essa mãe, esse pai, essa pessoa com deficiência que precisa desse benefício. Porque a gente sabe que essa pessoa não consegue trabalhar, essa mãe não consegue trabalhar, não tem com quem deixar e precisaria do benefício assistencial. Nisso, nós fizemos esse contato. Na cidade de São Paulo, foi muito feliz. A gente fez em Heliópolis, fizemos em Paraisópolis. Vamos voltar lá, porque foram mais de 150 atendimentos. Governo na rua, a gente também chegou a fazer. Mas, especificamente, a gente fez primeiro com a prefeitura, porque a prefeitura tem os dados. Então, ela consegue trazer mais uma triagem, ela faz para nós, para trazer esse público, porque são ações diferentes. E aí a gente tem que reduzir o número de pessoas para que as crianças também não fiquem em um lugar com muito barulho. Tem que ser tudo pensado, voltado para ela. Tem que ser planejado, né? Planejado, justamente. Na escola funciona muito bem. A gente faz um ambiente lúdico, com brinquedos. Tem o pessoal da Secretaria de Educação, que as professoras estão ali ajudando. Então, é muito bonito. O INSS Inclusão, além da gente levar os servidores administrativos que doam seu tempo e toda a sua energia nesse projeto, a gente leva a perícia médica conectada, leva o serviço social. Essa mãe, em vez de ela passar, cada momento ela viria a uma agência para passar por essa etapa, ela passa, né, por todas as etapas no mesmo dia. E se caso ela precisasse da biometria, porque hoje é uma exigência para requerer o benefício assistencial, o TRE já estava ali e também fez uma parceria bacana com a gente lá em Heliópolis, em Paraisópolis, e ela já cumpriu uma exigência que o INSS futuramente cobraria naquele momento também. Então, é para resolver. Aquela mãe, ela já sai dali, ela já passou em todas as etapas, aquela criança não vai precisar se expor de novo, sair, passar por essa parte burocrática. O intuito é desburocratizar e humanizar o atendimento. Acho que esse é o nosso... E agilizar, né? E agilizar. Você tinha até comentado sobre a questão do Governo do Brasil na Rua, que é um outro projeto, né? Isso. Eu queria que você explanasse um pouquinho mais, né? Inclusive, o INSS vai atender em Heliópolis no sábado, dia 20 de março. Pelo menos é a informação que eu tenho aqui. Pois é. Então, o Governo na Rua foi uma ideia do ministro Boulos, né? Desde que ele assumiu essa secretaria, ele foi muito feliz nessa ideia, porque ele está levando não só o INSS para as pessoas, mas ele tem levado outros projetos do governo federal de outros ministérios. A gente tem o Brasil Sorridente, os pets estão sendo microchipados, a gente tem levado, a Caixa Econômica tem ido falando também sobre a questão da habitação, fornecimento de financiamento, né? Para falar um pouco sobre Minha Casa Minha Vida, são N projetos. Na parte do INSS, são montados estandes, né, de atendimento ao público especializado, e aí seriam dúvidas, orientações, inclusive também em relação ao cadastro dessa pessoa, ela pode tirar todas as dúvidas, e se houver a necessidade de fazer uma perícia médica, ela pode passar pela perícia e pelo serviço social. Nós, no último Governo na Rua, a gente atendeu, em média, aí umas 300 pessoas. É um projeto muito bacana. Além de a gente ter esse em São Paulo, me parece que já estão agendados mais 2.
vai depender da questão eleitoral, né, do prazo, mas o governo na rua está acontecendo em todo o Brasil. E foi escolhido especificamente Heliópolis e, se Deus quiser, tomara que Paraisópolis agora também venha também nesse novo cronograma. Quando a Michelle fala a questão eleitoral, é porque existe um calendário eleitoral feito pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que algumas atividades elas não podem existir em ano eleitoral. Né, para não descumprir essas medidas do Tribunal Superior Eleitoral, é que o INSS fica atento com as atividades. Isso certo, mesmo, Michelle? certíssimo. Só para esclarecer, né? Isso mesmo. Pra Muita gente não população. sabe, né? Exatamente. Verdade. É que para nós é uma coisa tão mais simples, né? Sim, que a gente sim. já sabe, mas a população às vezes não sabe o que seria o problema eleitoral. Verdade. O problema eleitoral é exatamente o calendário que é estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim. E agora também tem as salas multissensoriais e os kits itinerantes. Né? Principalmente para atendimento humanizado, para as crianças com TEA. Né? Isso mesmo. E aí você pode falar com propriedade sobre o assunto. Foi. Como eu havia comentado aqui, que a gente teve alguns incidentes, né, dentro das agências, e a gente nós estávamos pensando muito nessa questão da segurança das crianças e também elas terem com que se entreter nesse período que elas estão ali na agência, aguardando a mãe, o pai, está aguardando algum serviço para ser atendido. Foi pensado, o serviço social pensou nisso, né, a coordenação geral e a direção central, no que como faríamos para que essa criança se sentisse um pouco menos, que ela não sentisse tanto que ela estava no órgão público, né? Seria elas um ficam espaço, agitadas, Michelle? muita coisa, muito. E assim a gente E tem que pensar em tudo. depende do grau do TEA ou não? Independente do... Depende. Tá. Isso aí, a gente percebe que, o nível 1 caracterizado, o nível 1 de suporte do autismo, ele tem uma tendência a ter menos crise, consegue se segurar mais, mas mesmo assim tem um prazo, tem um período. Porque se ele ficar esperando muito tempo, ele já fica agitado e a gente já tem que acelerar esse atendimento. Quando é nível 2 de suporte, nível 3, que é o nível grave, aí que é o mais difícil ainda. Porque aí tem uma questão também que, enquanto o serviço social está entrevistando a mãe, muitas das vezes você tem que ficar de olho na criança, porque ela pode enfiar o dedo dentro da hélice do ventilador, ela pode se debater, ela pode sair correndo. Então, tudo isso a gente começou, porque a gente sabe que aumentou o número também de casos de autismo no Brasil. Então, foi pensado também que os órgãos públicos têm que se adaptar a essa nova realidade. Nós temos que nos adaptarmos a eles. Isso é inclusão de verdade. Então, aqui nós fomos pioneiros aqui na região de Piracicaba, porque mesmo antes dos kits chegarem, com dinheiro dos próprios servidores, dos gerentes da agência, dos servidores, eles faziam vaquinha e compravam os materiais lúdicos, os brinquedos, faziam salas com tatame colorido, para que essas crianças tivessem um local. Depois, o INSS instituiu isso nacionalmente e chegaram os kits e também os projetos, né, via engenharia, que os engenheiros vêm, fazem todo um layout para adaptação nessa agência, onde a gente vai fazer, onde é o melhor espaço de segurança. Eles olham tudo, rota de fuga, saída, a questão de combate a incêndio, toda essa, né, a legislação para poder adequar esse local. E aí nós inauguramos em algumas regiões já essas salas, que elas têm um vidro para a gente ser transparente, para a gente poder visualizar a criança, tem lá os materiais pedagógicos e sempre uma pessoa ali, né, de olho. Tipo, monitorando. Isso, monitorando. E agora também tem uma avaliação social remota e a perícia conectada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse Pois é, a gente vem, né, nós estamos vindo numa área de tecnologia muito grande, né? A gente sabe que o atendimento hoje, vários atendimentos, a gente não vai mais no banco, tem vários serviços que a gente faz virtualmente, faz pelo aplicativo, e, inclusive, a telemedicina veio para chegar e vai ficar, né? Ela é uma realidade hoje. Pessoas que se consultam com psicólogos, né, via a telemedicina.
Então, o INSS... A famosa terapia online. Justamente. E aí o INSS também buscando, na verdade, minimizar esse tempo de espera da perícia e sabendo que a gente tem um quadro muito reduzido de médicos na nossa casa, nós pensamos o seguinte, por que não trazer a perícia conectada, a telemedicina, para a nossa realidade, para poder atender melhor o segurado? Porque o que acontecia muito? Vou dar um exemplo. A gente tinha peritos em Arthur Nogueira, aqui, pertinho da gente. Aí, esse cidadão que mora em Arthur deixa de ter a perícia na cidade dele porque o perito se aposentou. E aí não foi feito concurso público, não teve vaga para aquele local, e aí acabou que ele não pôde ir. Não foi feita a reposição. Não foi feita a reposição. E aí é justo esse segurado viajar, né? Às vezes ele está enfermo, com câncer, ou o que for, uma doença grave, para ele poder para solicitar um requerimento, passar por perícia médica. Então, isso que foi nos motivando a trazer esse projeto. E, graças a Deus, hoje é uma realidade em São Paulo. Nós temos praticamente no estado inteiro, em todas as agências do INSS, uma sala de perícia conectada, tanto para o serviço social, para avaliação, a assistente social faz avaliação remota, e para o perito médico. Então, aquela cidade, por exemplo, Botucatu, nós não tínhamos médico. E o segurado estava viajando 70 quilômetros para poder fazer uma perícia. Hoje, não, ele vai em Laranjal Paulista. Ele pode ir em Laranjal Paulista, porque aí ele consegue fazer a avaliação dele. Então, a sala seria o seguinte, a gente tem uma câmera, né? O segurado ele vai ser recepcionado pelo servidor do administrativo do INSS. Nós vamos digitalizar todos os documentos que ele trouxe, o laudo médico. O médico lá vai receber, ele está em outra agência, ele pode estar na agência lá de Ubatuba e está atendendo a pessoa aqui em Rio das Pedras, por exemplo. E ele faz essa avaliação, a gente coloca a maca na frente da câmera, porque às vezes o médico quer ver a situação da pessoa e tudo mais. Eu tenho tido vários feedbacks dos segurados muito positivos, elogios, que a perícia está sendo mais detalhista, está tendo um entendimento melhor. E mais ágil também. Mais ágil, justamente. A gente está dobrando o número de perícias. E os mutirões foi uma realidade também, houve essa necessidade. Porque onde eu não teria médico, por exemplo, em Conchal, ou aqui em Cordeirópolis, eu poderia trazer o perito. Não, se o presencial não pudesse ir, a gente traz de Taubaté, não tem problema. Isso faz com que a demanda represada diminua bem. Muito. Por isso que, assim, no estado de São Paulo, hoje, a perícia médica, a data das perícias estão, assim, numa data bem tranquila. A política aplicada pelo INSS no estado de São Paulo é a mesma aplicada em outros estados ou não? Com certeza. Assim, as iniciativas, todas essas que eu estou falando para vocês, são iniciativas autorizadas, né, pelo INSS, federal. pelo governo federal, e estão sendo ampliadas em todo o Brasil. A diferença é que, às vezes, a gente tem mais demandas e o tipo de especialidade de requerimento. Vou dar um exemplo. Aposentadoria para pessoa com deficiência. Quem mais tem no Brasil é São Paulo. Nós somos recorde nessa área, porque nós temos muitas pessoas com deficiência trabalhando, atuando. Já no Nordeste, a gente tem um número bem mais reduzido. Entra naquela questão da cota? Não, na cota não. Porque ela está trabalhando, né? No caso, a pessoa com deficiência tem aquela cota dos 5%, 2,5%. Isso, para isenção para o empregador. Para o empregador. Daí, no caso, como ele está trabalhando, ele não pode se aposentar, alguma coisa assim. É mais ou menos isso? Na verdade é o seguinte, a gente tem um número maior porque a gente tem muitas pessoas que têm eu acredito que seja isso, né? Número de empresas, condições financeiras, né, também, que ajudam essa pessoa com deficiência a ter ferramentas para poder trabalhar, isso também colabora. Agora, o LOAS é uma demanda maior já no Nordeste. Aí eu tenho uma demanda, a segunda maior é São Paulo, é o Sudeste. Aí eu estou falando Rio de Janeiro, São Paulo, Sul. E a primeira fica com o Nordeste. Então, existe a mesma iniciativa, vários projetos em andamento, e todos nós estamos tentando uniformizar no Brasil todo. Existe algum planejamento do INSS sobre a questão de reaberturas de unidades e também mudanças para imóveis melhores?
Nossa, com certeza, né? É necessário. Assim, como mudou a realidade dos órgãos, a gente tem também a questão de alguns imóveis que se tornaram obsoletos ou estão em condições ainda de precisando de reforma e adequação, e às vezes são muito grandes em relação ao número de servidores que nós temos, por causa também das aposentadorias que tivemos, né, dos servidores. A gente perdeu aí, em média, acho que 19 mil servidores, algo parecido. Então, há necessidade de rever esses locais, né? De levar o INSS para agências menores, mas com adequação de climatização, a questão do mobiliário, layout para essas novas salas sensoriais que a gente quer fazer. E estamos reabrindo agências onde foram fechadas. No governo anterior, nós tivemos um número muito grande de fechamento de agências, e estamos reabrindo quase todas. Vou te dar um exemplo, Diadema. Diadema ficou fechada há 6 anos. E final do ano passado, ou esse ano, se eu não me engano, nós reabrimos a agência e foi incrível, uma parceria com a prefeitura. O governo federal foi lá, nos autorizou e trouxe também isso para o INSS, para a gente trazer o quê? A agência do INSS é igual o correio, né? Uhum. Tem que ter. A gente tem que ter ali. Não adianta só o aplicativo, não adianta só um 135. O atendimento presencial... Humanizado, né? Ele é importante porque a gente sabe que nós temos muitos idosos que ainda não estão adaptados a essa tecnologia, precisa da nossa ajuda. A gente sabe também que não é todo mundo que tem assim, acesso a um celular, à internet. Tem pessoas em grande vulnerabilidade econômica que precisaria da atenção do servidor. Então, nosso intuito é abrir mais agências e e adaptar a questão dos novos prédios com melhores condições, claro. Porque às vezes o prédio é antigo, mas agora o INSS está com outras práticas, né? Práticas como a questão do tratamento com o TEA. Verdade. E aí esse layout tem que ser revisto, né? Sim. Verdade. Antes não tinha esse tratamento, né? Não, nem pensávamos nisso, nem né? Nem pensávamos, exatamente. Descontos indevidos e devolução de valores. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso. O prazo para contestar descontos indevidos termina agora dia 20 de março. Isso mesmo. Então, é o seguinte, qualquer cidadão, né, que verificar, hoje ele consegue pelo aplicativo, e se ele não tiver familiaridade com o aplicativo, quiser ir à agência do INSS para verificar se ele teve ou não desconto, ele consegue também. Mas o aplicativo é muito fácil, viu, gente? E se tiver dificuldade, qualquer servidor pode orientar na agência. Como que localizou o aplicativo Você pode no Play Store no Play Store ou no do iPhone, né, que é o Play Store. Play Store. Isso. Ele digita meu INSS, já vai aparecer, ele consegue baixar. Se ele precisar da senha do Gov, né, que é a senha para poder acessar os benefícios do governo federal, ele pode também agendar na agência do INSS, comparecer na agência do INSS, que nós geramos a senha inicial, vai para o e-mail dele, uma senha-chave, ele muda, e aí ele consegue já utilizar do aplicativo. E lá ele consegue verificar o extrato dele de pagamento do benefício e se há algum desconto que ele não reconheça. Caso ele não reconheça, ele tem até o dia 20 né, para contestar, para dizer que ele não reconhece. A associação, no caso, que descontou, que está fazendo esse desconto, no caso, que fez, né, porque hoje estão todos suspensos, que fez nesse período que ele não identificou, ela vai ser questionada. E se for comprovado que realmente não tem assinatura do segurado, não tem nada que comprove que ele autorizou, esse dinheiro vai ser ressarcido. Tá? Michele, vamos falar de uma coisa que os brasileiros reclamavam muito, e pelo jeito agora o INSS está tomando umas atitudes, umas posições que teve uma redução, que é o tal do combate à fila. Verdade. Né? Tem um exemplo aqui que em uma semana o INSS retirou praticamente da fila 118 mil benefícios da fila do INSS. Isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse é nível nacional, né? Nível nacional. Nível nacional, esse número. Conta pra nós, como que faz então, para combater a fila? Ninguém gosta de ficar na fila. Ninguém gosta de ficar na fila, nem a gente, né? E ainda mais nesse mundo globalizado, que é tudo full time, né? Com certeza. Ninguém gosta de ficar esperando. Verdade. Bom, são vários fatores que podem gerar essa espera. Primeiro, que de todas, que é primordial e extremamente urgente e que tem que ser sanado, sistema.
Se o sistema não funciona, o servidor não consegue analisar e o segurado também não consegue chamar, não consegue requerer. Se ele for numa agência para fazer um requerimento de aposentadoria e o sistema estiver fora do ar, ele também não consegue pedir. Então, mesmo que ele entre para dentro da fila, ele está dentro do INSS, ele já fez o requerimento, se a gente não tiver sistema, essa fila aumenta, e aí a gente não consegue dar prosseguimento. Outros fatores, a falta de servidores. Nós temos um quadro muito reduzido. Como eu havia dito, nós tivemos várias aposentadorias, e nós não repomos esse quadro. A gente repôs com 1.000 servidores no último concurso, somando tudo, e não é o suficiente. E há um dobro, e conforme as pessoas vão envelhecendo, há um número maior de aposentadorias, e aí essa demanda aumenta. Aqui em São Paulo, as medidas de enfrentamento que nós tomamos foi fazer, né, claro, isso nível, acredito que não é o que vai resolver, mas vai amenizar, e é o pontapé inicial. São os mutirões das antecipações, porque aí, com isso, eu coloco mais benefícios para análise. A gente tem feito grupos de trabalho, eu estou trazendo o servidor do interior para levar para a capital, a gente faz uma central de análise com uma meta bem alta para os servidores cumprirem, e esses servidores estão fazendo a análise para poder acelerar esses pedidos. A gente tem grupos de trabalho que vão ocorrer tanto em Jundiaí, tanto em Campinas e na Superintendência em São Paulo. E todos com o reconhecimento de direitos, todos os benefícios de requerimento inicial. Temos muitos benefícios que estão aguardando há mais tempo, que seriam recurso e revisão. Tá? Revisão de aposentadoria, que a pessoa questionou, e esses benefícios vão entrar também nesse grupo de trabalho, nesse momento. Agora, tem algumas coisas que não estão na minha alçada, né? E aí a gente está falando de questão de disponibilidade orçamentária, que a gente vai defender do governo federal, mas essas medidas já foram encaminhadas para Brasília, para o Ministério, e a gente está aguardando o retorno deles. Outra reclamação muito grande da população é a questão da prova de vida. Verdade. E parece que o INSS está regularizando essa questão da prova de vida. Verdade. Antigamente, né, a pessoa tinha que ir na agência fazer prova de vida. Ou às vezes ela não conseguia descer do carro, tinha que algum servidor ir até o carro para ver se realmente ela estava viva. Tal. Pessoas acamadas, né? Exato. Foi até bom você falar nisso, porque a perícia conectada ajudou muito também nesse sentido. Pessoas que se encontram em hospital, pessoas acamadas, a gente tem feito a conectada. Já foi feita, e aí fica mais fácil. Em relação a essa questão da prova de vida, hoje nós não estamos fazendo prova de vida no INSS. As pessoas podem ficar tranquilas. Me parece que 80% já foi realizado desses dados, né? Conseguimos recolher esses dados. Por quê? Existe um cruzamento de dados com vários órgãos federais que qualquer ação que essa pessoa faça, a gente já consegue detectar que a pessoa está viva, que a pessoa está recebendo benefício, então não estamos suspendendo. Que existe uma movimentação. Uma movimentação. Caso essa pessoa não faça nenhuma movimentação, uma pessoa muito idosa, de muita idade, né, e ela está acamada, igual você disse, e ela não foi em nenhum órgão, não fez nenhuma movimentação, não tirou o título de eleitor, não tirou o SIM, nem um momento, em nenhuma situação, o próprio banco emite uma mensagem para esse segurado, quando ele vai receber, ou então no próprio aplicativo, e aí ele faz a prova de vida lá mesmo, já resolve. E também que eu estava percebendo que existe um golpe também, uma fake news, né? Nossa Existem golpistas que passam pela central do 135, isso, que é do INSS, para enganar o segurado sobre essa questão da prova de vida. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e desse um recado para as pessoas a questão desse golpe, para que eles não caiam no golpe do INSS. Eu acho até interessante eu conseguir solucionar e orientar aqui as pessoas que estão nos assistindo, porque nós estamos ligando, porque a gente sempre fala, o INSS não liga. Mas, porque o que acontece? Nos mutirões, quando eu faço antecipação da agenda, nós estamos ligando para o segurado. E quem está ligando é o servidor do INSS. Mas ele liga, ele não pede nada. O servidor do INSS, quando liga, ele liga dizendo o seguinte: o senhor tem uma perícia para o dia 20 de junho. Nós queríamos informar ao senhor que no dia 10 de abril, ou 10 de maio agora,
o senhor, vamos supor, o senhor tem uma perícia agendada no sábado na agência de Piracicaba. É só isso que o servidor fala. Não pede nenhum tipo de documentação, nada. Isso, nada. E aí, se essa pessoa ficar na dúvida, ela pode ir na agência que vão confirmar. Então, não é golpe. Quando a gente liga avisando que a perícia foi antecipada, a pessoa pode acreditar. Mas e se ela ligar, e se alguém ligar falando assim, o senhor pode me passar o CPF? O senhor pode me passar... Qualquer informação que a pessoa peça é golpe. Por quê? O INSS não pede nada. Porque o INSS já tem tudo. Nós sabemos tudo da vida da pessoa. A vida previdenciária, onde ela trabalhou, quanto tempo ela ficou no emprego, toda a vida dela a gente tem no sistema. Tá mapeado, né? Tá mapeado. A gente sabe onde ela mora, a gente tem o telefone. Se mudou ou não. Tudo. Então, o golpista, quando ele liga, mas ele pede informações. Porque ele não tem as informações. Justamente. Ele pergunta quanto ele recebe, se ele já recebeu, ou então se passa como banco, dizendo que quer oferecer um consignado. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. O INSS não liga pedindo nenhuma informação. Nós já temos. E se essa pessoa desconfiar, primeiro vai na agência. Depois ela verifica, mas tenho certeza que é golpe. Cresceu ou diminuiu essa questão dos empréstimos consignados no INSS? Olha, como hoje em dia, para você poder fazer a solicitação de consignado, você precisa da biometria, porque como ocorria muito o seguinte, aquele idoso tinha uma aposentadoria e aí depois ele não reconhecia aquele consignado. E aí poderia ser um nesse empréstimo. E aí havia muitas reclamações, tanto no PROCON, quanto no INSS, na ouvidoria. Então, o INSS tomou essa decisão de que todos os consignados, qualquer bloqueio e desbloqueio de empréstimo para a pessoa poder fazer, ela precisa da biometria. Então, ela vai lá, ela faz a solicitação, mas também tem que estar lá cadastrada a biometria dela. Com isso, nós acreditamos que reduziu muito a taxa de fraude, de golpes, né, nas pessoas. E tem uma margem também que o beneficiado pode fazer de empréstimo, né? Isso, respeitando a margem, né, a porcentagem que os bancos têm como padrão e o INSS também coloca, né, como padrão. Vamos falar um pouquinho, tinha falado da biometria, vamos falar um pouquinho dela, né? A biometria para pedir e receber benefícios, como que funciona essa questão da biometria? Isso. Então, a partir dessa questão como você mesmo citou, de golpes, para a gente evitar, né? E, ao mesmo tempo, nós fazemos esse recadastramento, nós estamos... o INSS hoje exige, né, a biometria, contando já a partir desse mês, ou, se eu não me engano, foi esse mês, aposentadorias, no modo geral, já estão sendo solicitadas, inclusive, não só aposentadorias, como também os benefícios assistenciais, como o LOAS para pessoa com deficiência e o LOAS para os idosos. E também o desbloqueio e bloqueio de consignado também precisa biometria. A biometria, você pode ir se você já compareceu no TRE e já fez aquela atualização, não precisa, a pessoa nem precisa ir lá. Tá? Não precisa fazer atualização, nada, não precisa do SIM. Então, se ela tiver o título de eleitor dela como biometria, ela não precisa mais fazer no INSS. Não. Que é automático, né? É automático. É o mesmo sistema. Isso. A única forma hoje de se fazer biometria é através da nova carteira de identidade, do SIM, né? Sim. Carteira de Identificação Nacional, ou no TRE. Então, assim, qualquer um dos dois, se essa pessoa já passou por esses locais, já está tranquila. Ela pode fazer o requerimento de aposentadoria ou benefício assistencial. Agora, os demais benefícios, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, esse prazo é um pouco maior. E aí vai ser no dia 20, como você falou. 20 de março. Isso aí. Em Piracicaba também. Também, nível nacional. É nível nacional. Então, todas as agências do INSS vão ter essa cobertura no dia 20 de março. Isso. Então, é importante, se as pessoas já quiserem requerer, já estão pensando em pedir sua aposentadoria, já providenciar a biometria. Interessante. Qual o recado que você deixa para a população brasileira, né? Vamos dizer assim, sobre a questão do INSS? O INSS trabalha para quê? Para servir a população. É isso. Nós estamos tentando o máximo de chegar até ele, de facilitar esse acesso, porque
nós somos reconhecedores de direitos. São direitos do cidadão. Então, para você poder fazer isso de uma forma célere e objetiva e eficaz, nós temos que ir até ele. Então, contem conosco, contem com a INSS de São Paulo. Toda reclamação que quiser fazer, se não foi bem atendido. Qual é o canal? A ouvidoria, né? O Fala Brasil, Fala BR, tá? É no site, pode digitar no Google Fala BR, Fala Brasil, que nós vamos atendê-los, nós vamos olhar caso a caso, todo tipo de atendimento que ele passou. E dê sugestões para nós. Dê sugestões também de melhorias, porque nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre tentando melhorar o atendimento ao público, à sociedade. Acho que o órgão federal, o órgão público, ele tem que estar sempre atualizado com a necessidade da sociedade atual. E é para isso que a gente está aqui. Qual que é o entre aspas da Michelle Reis? Então, eu tenho um texto da Cora Coralina, porque a gente está no mês das mulheres, né? Exatamente. E eu não sei se você sabe, mas há muitos anos que não havia uma superintendente mulher em São Paulo. Eu não sabia. Há muitos anos. Que legal, interessante. E foi, inclusive, acho que no último governo PT que tinha uma mulher. E depois disso foi só homens. E no Rio de Janeiro também tem uma superintendente mulher. Verdade. Olha que legal. Que porque quando a gente senta à mesa, a grande maioria dos nossos chefes, dos nossos gestores, sempre eram homens. E o presidente do INSS trouxe uma coordenação de mulheres em Brasília e agora temos 2 superintendentes mulheres. Então, acho que muito importante o papel da mulher nesses cargos, porque a gente tem um olhar muito humano, né? E muito maternal. E eu acho que isso muda a concepção. E somos pessoas também com habilidades e qualidades, tanto quanto os homens, e temos condições de assumir cargos desse nível. Então, eu vou lá para poder citar o texto do entre aspas. Sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e, principalmente, ser otimista. Principalmente ser otimista. É um legado, né? A gente tem que levar isso para a vida. Eu escrevi um artigo esses dias, Michelle, que pare de reclamar um pouco. Né? Se você parar de reclamar, você vai ver como a sua vida melhora. Verdade. Né? A gente tem que ser otimista. Verdade. Eu falo muito isso, né? A gente tem que ter fé em Deus, acreditar no ser humano, acreditar nas pessoas e sempre pensar em não desistir, né? Porque pessoas boas sempre aparecem para nos ajudar e para lutar ao lado da gente. E a Michelle Reis vai estar na página da A Tribuna Piracicabana no próximo sábado, dia 14. Né? Pulando esse sábado agora. No próximo sábado, dia 14 de março, a Michelle vai estar lá, né? Respondendo praticamente não as mesmas perguntas, mas o mesmo conceito do que é o INSS agora para a Tribuna Piracicabana. Michelle, muito obrigado pela sua participação no Entre Aspas. Foi um prazer recebê-la aqui na TV Metropolitana. Imagina, eu que agradeço. Prazer e uma ótima tarde para todo mundo. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até lá. Até o próximo Entre Aspas. Para identificar ligações irregulares, quando a rede pluvial está diretamente ligada na rede de esgoto, causa de muitos extravasamentos, a Mirante utiliza testes de fumaça, uma técnica simples que não oferece nenhum risco à saúde humana ou de animais. Técnicos inserem uma máquina geradora de fumaça na rede de esgoto e, se houver alguma ligação irregular, a fumaça aparecerá em pontos inesperados, como ralos, calhas, caixas de inspeção e galerias de águas pluviais. É a Mirante, trabalhando por você. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto no seu celular.